Instituído em 1993 pela Unesco e aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa destaca a importância dos meios de comunicação social independentes, livres e pluralistas para proteger e promover esses direitos. No país, muitos são da opinião de que a liberdade de imprensa é uma realidade. De facto, temos um país onde, de facto, no geral, a liberdade de imprensa é uma realidade hoje, ao ponto do país ser objeto de um reconhecimento e estar a fazer um empate técnico com a República de Cabo Verde. A liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe é uma realidade indiscutível. E nessa perspectiva basta ver o panorama que nós temos, a diversidade, alguma diversidade de fontes de informação. Neste ano, a efeméride comemora-se sob o lema Liberdade dos Meios de Comunicação para um futuro melhor, moldando a agenda de desenvolvimento pós-2015. Em São Tomé e Príncipe, as dificuldades com que os órgãos se deparam muitas vezes dificultam a realização de um trabalho parcial e isento. É necessário melhorar algumas situações internas. A limitação em termos de meios para que os fazedores da informação possam fazer da melhor forma. Portanto, isso também cria um obstáculo à liberdade, porque mesmo querendo fazer, ele não pode por limitações em equipamentos. Há limitações em termos daquilo que é a capacidade, a formação e o nível de alguns dos que praticam o jornalismo em São Tomé. E há aquilo que é o condicionalismo em termos da pressão que é exercida sobre os fazedores da informação. Quero me referir a situações que têm a ver com a melhoria da situação financeira dos jornalistas. E parece-me que não, mas que isto é um fator fundamental que muitas das vezes, e daí eu dizer que trata-se de um dos condicionalismos que influencia, sobretudo, todo esse processo democrático que nós, os jornalistas, temos o dever e o direito de consolidar. Confirmo a situação da STP Press. Nós, a verdade é que produzimos o serviço noticioso diariamente, inclusive aos fins de semana, mas condições de trabalho, como vocês previam, são péssimas. Acho que tudo pode ser dito, mas a forma como as coisas são ditas aí faz a grande diferença. Portanto, nesse papel social que o jornalista, o agente da comunicação social desempenha, então ele tem que ter atenção na edição, no tratamento das matérias, ter em conta esse aspecto, de modo a não oferir suscetibilidades a nível dos ministérios, concretamente. A relação nem sempre é muito pacífica, porque as pessoas têm que entender que a comunicação social tem a sua dinâmica. Nessa dinâmica não pode compadecer-se com um certo burocratismo que se vê no nível das estruturas oficiais. Então, quando o agente ou o jornalista chega para pedir informação ou para confrontar os dados, várias vezes é mandado esperar, agora não dá, tem que pedir autorização, etc, etc. Portanto, eu creio que os organismos oficiais, particularmente, deveriam organizar-se no sentido de ter um ponto focal ou alguém ligado, um ponto focal, digamos, uma pessoa que seja responsável para fazer a ligação com a imprensa. Numa mensagem por ocasião à data, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, defendeu os meios de comunicação independentes e livres. Ban Ki-moon pediu aos governos que a imprensa seja protegida e que o tema seja incluído nos debates da Agenda de Desenvolvimento após 2015. 3 de maio não é só um dia de festa para os órgãos de informação que realizam esta tarefa ingente de informar e formar. É também uma ocasião para se refletir sobre esse bem precioso da democracia, que é a liberdade de imprensa. Por isso, aos fazedores de informação, fica um conselho. Primeiro que eles sentissem jornalistas, que eles gostassem de fazer aquilo que eles executam neste momento, porque muitas das vezes nós sentimos que temos pessoas dentro
da nossa profissão que está simplesmente de passagem, não sentem, não têm aquele prazer de fazer o jornalismo. Primeiro, para fazer o jornalismo, que as pessoas gostassem dessa profissão. Depois, e que sentissem que realmente elas são capazes de fazer e que o fizessem não só como alguém que está a prestar algum serviço, mas que fizessem o jornalismo com aquela vontade, com a vontade de querer fazer, porque nós estamos ao serviço. E nós sabemos que a nossa profissão não é fácil, e nós sabemos que nós vamos ser pressionados, que eles estivessem preparados para aguentar todas as pressões que estão sujeitas e que estarão sujeitas ao longo da profissão.